Um homem considerado bonito, carismático, inteligente se tornaria um dos assassinos mais cruéis da história dos Estados Unidos. Por um bom tempo, esse predador implacável se escondia atrás de um sorriso encantador. Entre 1974 e 1978, jovens universitárias começaram a desaparecer misteriosamente em Washington, Oregon, Utah e também no Colorado. Inicialmente, ninguém suspeitava que aqueles casos estavam ligados um ao outro, mas à medida em que o número de vítimas crescia, a semelhança entre os desaparecimentos ficou impossível de ignorar. A polícia então percebeu que aquilo se tratava de um serial killer. E esse serial killer era Ted Bundy. Ao contrário do que muitos imaginam, serial killers nem sempre têm uma aparência assustadora. Alguns se escondem atrás de um sorriso simpático, um olhar gentil e uma boa conversa. A maldade pode ter um rosto encantador, e foi exatamente assim que Ted Bundy conseguia se aproximar de suas vítimas usando seu charme, carisma e manipulação. Hoje você vai conhecer a verdadeira história por trás de um dos maiores psicopatas da história criminal americana. Olá pessoas, aqui é a 11 e hoje vamos mergulhar na mente sombria de Ted Bundy. Mas antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. Não esquece de deixar o seu like, que isso ajuda muito aqui no crescimento do canal. E também de ativar as notificações, porque tem vídeo novo toda semana. As minhas redes sociais vão aparecer aqui no vídeo, então me segue por lá também, porque sempre tem coisa nova. Agora chega de enrolação, se ajeita no sofá e bora pro vídeo de hoje. Theodore Robert Cowell nasceu em 24 de novembro de 1946 em Burlington, Vermont, nos Estados Unidos. Ted foi fruto de um envolvimento breve entre a sua mãe, Eleanor Louise Cowell, e um homem mais velho, cuja identidade nunca foi confirmada. Há alguns rumores pela internet de que o próprio avô do Ted poderia ser o seu pai biológico, mas até hoje isso segue como um mistério, e tudo é somente um rumor sobre essa história. Quando engravidou aos 22 anos, a Eleanor foi enviada para um lar de mulheres solteiras. Para evitar um escândalo em família, os seus pais decidiram criar o neto como se fosse filho deles, e o Ted cresceu acreditando que a Eleanor, que era sua mãe biológica, na verdade era sua irmã. O ambiente familiar era tenso, o avô do Ted, o Samuel Cowell, era um homem abusivo e violento. Ele agredia a esposa fisicamente e psicologicamente, e o Ted cresceu vendo tudo isso de perto. A sua avó também sofria de depressão, e há relatos que ele presenciou crises intensas da avó dentro da sua casa, e apesar da violência, o Ted dizia admirar o avô, uma figura que ele acreditava ser o seu pai por grande parte da sua infância. Há um episódio contado por uma tia do Ted que ele já mostrava um comportamento preocupante desde muito cedo. Ela conta que uma certa noite ela acordou cercada por facas de cozinha e viu o pequeno Ted parado ali observando-a em silêncio com um olhar perturbador. Em 1951, a mãe biológica do Ted, a Eleanor, se casou com Johnny Bundy. Seu padrasto, então, adotou o Ted legalmente e foi aí que ele passou a se chamar Theodore Robert Bundy, nome que mais tarde entraria para os arquivos policiais como um dos maiores serial killers dos Estados Unidos. A família se mudou para Tacoma, em Washington, e o Ted, no entanto, não aceitou bem essa mudança. Ele ainda acreditava que Eleanor era sua irmã e não entendia por que ele estava sendo levado por ela e não poderia ter ficado com os seus pais. Essa confusão emocional marcou bastante a infância do Ted. Só muitos anos depois ele descobriria a verdade e isso causaria um enorme impacto psicológico em Bundy. Na escola, o Ted era inteligente e tirava boas notas. Ele era descrito como tímido, retraído e introvertido, mas também educado e muito respeitoso. Na adolescência, ele começou a construir o que mais tarde os psicólogos chamariam de máscara social, uma imagem controlada e encantadora e feita para esconder quem ele realmente era. Apesar da boa aparência e inteligência, o Ted já demonstrava traços preocupantes de frieza emocional, manipulação e narcisismo. Ele trabalhou em vários empregos simples durante essa fase, tentando ajudar a família que enfrentava dificuldades financeiras na época, e também foi nessa época que ele começou a estudar psicologia, talvez como uma forma de entender os outros ou até a si mesmo. Foi ainda na juventude que o Ted conheceu Stephanie Brooks, um dos nomes mais importantes para entender a sua transformação. Stephanie era bonita, ela vinha de uma família rica e tinha tudo o que o Ted sempre quis. Ele se apaixonou perdidamente por ela, mas o relacionamento não durou muito tempo. A Stephanie terminou com ele, alegando que o Ted era imaturo, sem rumo e que não fazia parte do mundo dela. A rejeição devastou o Ted Bundy. Ele largou os estudos, começou a viajar sem rumo
Essa fase que o Ted estava enfrentando da rejeição, que foi uma coisa difícil para ele, ele também descobriu a verdadeira história sobre a sua origem, o segredo que a sua família guardava. Ele descobriu que a Eleanor não era sua irmã, mas sim a sua mãe. Durante essas viagens, nesse período complexo que o Ted viveu, ele chegou a trabalhar em um centro de controle ao suicídio em Seattle. Ele sofreu 2 traumas seguidos, o abandono da mulher que ele amava e a revelação familiar, que marcaram profundamente sua psique naquela época. Depois de todas essas viagens, o Ted retornou para Washington e antes de retornar aos seus estudos em psicologia, ele passou em mais 2 universidades, só que em Direito, e foi quando ele começou a cursar Direito e que ele conheceu a sua segunda namorada, a Elizabeth Klopfer. Elizabeth Klopfer trabalhava como secretária na universidade, ela havia passado por um divórcio e ela tinha uma filha do seu relacionamento anterior. O Ted e a Elizabeth começaram a se envolver e Ted também tratava muito bem a sua filha, ele sempre a tratou como se ela fosse sua filha. Só que enquanto ele mantinha um relacionamento estável com a Elizabeth Klopfer, ele arquitetava sua vingança contra Stephanie, a sua primeira namorada. E isso mostra claramente o nível de manipulação e frieza que o Ted já carregava. Por trás da fachada de um bom moço, um monstro estava prestes a despertar. Só que durante uma viagem de trabalho, o Ted Bundy acabou reencontrando sua ex-namorada, Stephanie, e ele então resolveu reconquistá-la, mesmo já estando em um relacionamento com Elizabeth. Só que essa intenção de reconquistá-la, na verdade, era apenas um plano do Ted Bundy para que ele se vingasse da ex-namorada. Ele queria que a Stephanie sentisse a rejeição assim como ele sentiu quando ela terminou o namoro com ele. E basicamente ele fez isso. Reconquistou sua ex-namorada para depois deixá-la. Ele e Elizabeth continuaram juntos por mais um tempo, mas também acabaram terminando o relacionamento algum tempo depois. Primeiros crimes. Até hoje, ninguém sabe ao certo quando Ted Bundy começou a matar. Ele nunca deixou claro qual foi sua primeira vítima e os investigadores acreditam que o número de mulheres atacadas por ele pode ser muito maior do que realmente foi confirmado. Mas foi no ano de 1974, quando jovens universitários começaram a desaparecer no estado de Washington, que os primeiros sinais de terror vieram à tona. Com o passar dos meses, o mesmo padrão começou a se repetir em Utah, no Oregon e em outros estados. Jovens de cabelos escuros, geralmente estudantes, simplesmente sumiam sem deixar rastros. A polícia na época, sem a tecnologia de hoje em dia e com departamentos que não se comunicavam entre si, demorou a perceber que todos esses casos estavam ligados um ao outro. Ou melhor, ligados a um único homem, um serial killer. No início, Bundy invadia as casas de suas vítimas durante a noite, as atacava enquanto dormiam e as levava para longe dali, onde cometia seus crimes com frieza, violência e perversidade. Com o tempo, ele refinou sua forma de agir, passou a abordar mulheres em lugares públicos, principalmente campos universitários e parques, fingindo estar com algum ferimento, geralmente com o braço ou a perna engessada. Com um sorriso simpático e um jeito despretensioso, pedia ajuda para carregar seus livros ou objetos até o carro. No momento em que a vítima se distraía, ele as atacava e as colocava dentro do seu veículo. Um Volkswagen Fusca modificado especialmente para facilitar o sequestro. Ele havia retirado o banco de passageiro e a maçaneta interna da porta não funcionava, um detalhe que impedia qualquer tentativa de fuga das suas vítimas. O número de vítimas do Ted é extenso e acredita-se que o número seja ainda maior, como eu citei. Por isso, para não deixar o vídeo muito longo, irei citar algumas delas para vocês. Uma das primeiras vítimas ligadas a Ted foi Linda Ann Haley, uma jovem de 21 anos, estudante da Universidade de Washington. Em fevereiro de 1974, ela desapareceu da sua casa. O Ted a atacou enquanto dormia, a vestiu e a levou com ele para cometer todas as suas atrocidades. Meses depois, seu crânio foi encontrado em uma área florestal, junto com os restos mortais de outras mulheres. A próxima foi Donna Gayle Manson, uma estudante de música de 19 anos que sumiu ao sair para um concerto no campus. Nenhuma testemunha viu nada e os seus restos mortais nunca foram encontrados. Ted confessou esse crime anos depois. Outra vítima foi Susan Elaine Hancourt, de 18 anos, também estudante universitária. O Ted a abordou usando sua tática de braço engessado. Quando ela se aproximou para ajudar, ele a atacou e a levou. Os seus restos mortais foram encontrados meses depois em uma área chamada Taylor Mountain.
O padrão era sempre o mesmo. Mulheres jovens, bonitas, cabelos castanhos escuros repartidos ao meio, um perfil que, segundo o próprio Ted, o fazia lembrar da sua mãe. Ele as sequestrava, abusava sexualmente de todas as vítimas, torturava e, depois, tirava a vida de cada uma delas. Algumas vítimas tinham seus corpos violentamente espancados. Ted, na maioria das vezes, estrangulava suas vítimas, e há também relatos de necrofilia. O Bundy retornava aos locais onde ele escondia os corpos para manter relações com os cadáveres. Em depoimentos e confissões, o Ted revelou que, em alguns casos, chegou a guardar crânios das vítimas em sua casa. Ele também tirava fotos dos corpos como uma lembrança macabra de seus crimes. Talvez algumas pessoas na internet não tenham noção da dimensão da crueldade do Ted Bundy e de quão monstruoso ele podia ser com suas vítimas. Algumas delas passavam por mais sessões de tortura. Uma de suas vítimas, chamada Melissa, teve seu crânio esmagado por Bundy, e no seu corpo haviam muitas lesões que eram sinais de tortura. Vítima sobrevivente. Uma das poucas sobreviventes de Ted Bundy foi Carol Darront. Ela foi abordada por ele em um shopping, onde ele se passou por um policial, alegando que o carro dela havia sido arrombado, e ele a convenceu a entrar no seu veículo. No caminho, ela percebeu que algo estava errado, e quando tentou sair do carro, foi atacada, mas mesmo assim ela conseguiu escapar do Ted Bundy. A Carol deu um depoimento crucial à polícia, descrevendo o agressor com detalhes, e mencionou o modelo do carro do Ted Bundy. Foi a primeira peça importante para começar uma caçada por ele. E essa era a primeira vez em que as autoridades tinham uma testemunha viva e uma descrição clara do agressor. Pouco tempo depois, outras mulheres começaram a relatar encontros suspeitos com um homem que usava o nome Ted, sempre com um braço engessado e dirigindo um Fusca. Houveram testemunhas em 5 estados diferentes, onde sempre diziam a mesma coisa. O nome de Ted Bundy apareceu na lista de suspeitos mais de uma vez, inclusive porque sua ex-namorada, a Elizabeth Klopfer, ligou para a polícia sugerindo que ele poderia estar envolvido nos desaparecimentos. Ao observar os retratos falados, a Elizabeth percebeu uma semelhança com seu ex-companheiro, e ela então pegou o telefone e ligou para a polícia fazendo uma denúncia contra Ted. Mas no primeiro momento, os policiais não deram muita atenção a ela, deixando aquela denúncia meio que de lado. Mas a Elizabeth novamente entra em contato com a polícia fazendo uma denúncia e somente na sua segunda tentativa ela parece ser ouvida pelos policiais que vão até Seattle para coletar o máximo de informações que ela poderia lhe dar. E a polícia enfim começa a observar o Ted Bundy. Primeira prisão. Ted foi preso pela primeira vez em Utah, quando ele se recusou a parar em uma blitz. Ao revistarem o carro, eles encontraram várias coisas estranhas, como luvas cirúrgicas, cordas, algemas e entre outras coisas bem bizarras. O policial que fez ali a blitz nem sabia sobre as suspeitas que estavam sobre o Ted. Na delegacia, o Ted foi então indiciado pela tentativa de sequestro da Carol Darront, entre outras suspeitas, inclusive o assassinato de Carrie Campbell. Mas antes que isso acontecesse, o Ted Bundy conseguiu fugir da prisão em 1977, e ele já havia tentado fugir outras 2 vezes antes, mas ele não havia conseguido. Em meio a tudo isso, acusações, sua fuga, outra mulher faz parte da história de Bundy, Carol Ann Bone, que se tornaria sua esposa e a mãe da sua filha. A Carol e o Ted trabalharam juntos no Departamento de Serviços de Emergências de Olympia, em Washington. Inicialmente, ambos eram só amigos. Na época, o Ted estava em relacionamento com Elizabeth, mas aparentemente a Carol já tinha alguns sentimentos por ele, e quando o Ted foi preso, a Carol então sempre o visitava semanalmente e prestava seu apoio ao homem que ela era fascinada. Nem mesmo todas as acusações macabras pareciam assustá-la, já que ela assumiu ter um relacionamento com ele para a mídia enquanto Ted ainda aguardava seu julgamento. Carol se casou com Ted e teve uma filha com ele, mas 4 anos depois do casamento, ela decidiu se separar e depois disso ninguém mais soube sobre o paradeiro da Carol e da filha de Bundy. Já foragido, o Ted foi à Flórida, onde sua sede por violência atingiu níveis ainda mais brutais. Em janeiro de 1978, ele invadiu uma república estudantil da Universidade Estadual da Flórida e atacou 4 mulheres enquanto dormiam. E apenas alguns dias depois, Ted sequestrou e assassinou uma menina de 12 anos, chamada Kimberly Leach, sua vítima mais jovem. E esse foi um crime que causou uma comoção e uma revolta pública muito grande. Durante a sua fuga, o Ted fez mais 3 vítimas. Novamente, o Ted foi parado por guardas de trânsito com um veículo roubado. Ele foi preso novamente e, após diversas testemunhas, uma das provas cruciais contra Ted foi formada.
um molde de seus dentes que foram feitos através de uma mordida que ele havia deixado em uma de suas vítimas. Na cena do crime, onde o corpo da Kimberly foi encontrado, haviam fibras das roupas do Ted também. E no processo de julgamento, Bundy, que havia cursado direito, dispensou um advogado e agiu em sua defesa, como seu próprio advogado em seus julgamentos em Utah, Colorado e também na Flórida. A mídia estava dando total atenção ao caso do Bundy. Considerado de boa aparência, carismático e sedutor, tudo aquilo parecia um evento, com uma cobertura ampla da mídia e diversas admiradoras do Ted Bundy que lotavam as audiências. O homem que estava sendo acusado de abusar de mais de 30 mulheres conquistava milhares de admiradoras. Ted Bundy foi um dos serial killers mais infames dos Estados Unidos. Sua suposta boa aparência, carisma, o Ted atraía facilmente as suas vítimas. Além de tudo isso, a inteligência dele era algo notável, o que o manteria longe das desconfianças por um bom tempo, já que ninguém iria imaginar que um homem sedutor, estudioso e inteligente era, na verdade, um predador frio e cruel. Ted Bundy foi condenado à morte pelo assassinato de 36 mulheres, porém é estimado que o número de vítimas seja bem maior, entre 65 mulheres. Seu período de atividade foi de 1974 a 1978. O Ted só confessou seus crimes um pouco antes de ser executado, em 1989. Ted Bundy e seus crimes se tornaram tema de documentários, séries e filmes. A Netflix lançou um documentário chamado Conversando com o Serial Killer Ted Bundy, A Mente de um Monstro, lançada pela Max, e também um filme estrelado pelo Zac Efron e pela Lily Collins, A Irresistível Face do Mal, que retrata bem a questão do relacionamento do Ted com Elizabeth Klopfer, mas também há muitos outros filmes e documentários sobre a sua história. Agora, o mais bizarro desse caso é que o Ted Bundy foi um dos serial killers que mais recebeu cartas. Milhares de admiradoras lhe enviavam cartas de amor enquanto ele estava no corredor da morte. Muitas dessas garotas tinham as mesmas características das suas vítimas. Bundy foi executado em 1989 na cadeira elétrica. E esse foi o nosso caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like e também ativar as notificações, porque eu tô sempre trazendo conteúdo novo por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.